Isaías 59, do versículo 11, diz assim: todos nós rugimos como ursos e andamos gemendo como pombas. Esperávamos a justiça e ela não aparece. Aguardamos a salvação e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram diante de ti e os nossos pecados testemunham contra nós. Versículo 13: transgredimos e negamos o Senhor e nos desviamos de seguir o nosso Deus. Pregamos a opressão e a rebelião. Concebemos e proferimos palavras de falsidade. Verso 14: por isso o direito retrocedeu, a justiça ficou distante, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a integridade não pôde entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se para ser despojado. O Senhor viu isso e se indignou com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém intercedesse por isso, pois o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o reteve. O profeta Isaías está mais ou menos descrevendo um jornal, um noticiário, um tabloide, um G1 da vida, um R7 da vida, sei lá. Ele está falando sobre o peso das nações debaixo do gemido do pecado, o peso das nações debaixo do gemido da iniquidade, o peso das nações debaixo do gemido da injustiça. E quando nós olhamos a Bíblia de maneira geral e você vê a palavra injustiça, você sempre precisa conectar do lado dela a palavra intercessão. E nós vamos ver isso mais claramente quando Jesus, meio que usando esse texto, ele vai falar sobre a parábola do juiz iníquo em Lucas capítulo 18. Jesus vai conectar que o problema da injustiça não pode ser resolvido a não ser por meio da oração, e não qualquer tipo de oração. Ele diz que é a oração dia e noite. Jesus conecta uma reforma social, uma reforma de justiça, ou de justiça social, seja lá como você quiser chamar. Ele vai conectar isso com intercessão, mas não apenas com intercessão, mas com muita intercessão. Ele diz que o Senhor fará justiça rápida para aqueles que estão pressionando Ele dia e noite. E aqui Isaías está dizendo que Deus viu, Deus está vendo cada menina no Nepal que é vendida para homens de 40, 50 anos para serem as suas esposas. Ele está vendo cada menina na Europa que é vendida por 13, 14, 15 euros para serem consumidas. Deus está vendo a Vila Mimosa agora no Rio de Janeiro, e Ele está vendo que meninas de 13 anos a senhoras de 64 anos estão sendo vendidas pelo preço de R$50. E isso está acontecendo naquele lugar desde os anos 70, 24 horas, 7 dias por semana. Deus está olhando para esses lugares e Ele está vendo a injustiça. Mas o que me chama a atenção no texto e na passagem é que mesmo o Senhor vendo as injustiças nas nações, em todos esses lugares, Ele fica espantado com a injustiça, mas o que deixa Deus mais espantado é o fato de que não há ninguém no lugar de oração, gemendo pelas injustiças da terra. E quando nós olhamos o texto de Mateus capítulo 9, Jesus vai nos levar a um percurso, a um caminho, onde nós vamos ver três coisas basicamente nesse texto. Nós vamos ver a perspectiva de Jesus sobre toda a injustiça, ou seja, Jesus tem uma perspectiva radical de como lidar com isso. Nós vamos encontrar um problema radical, ou seja, Jesus vai dizer que faltam trabalhadores. Jesus tem uma perspectiva radical de resolver, mas também tem um problema radical que impede de resolver, que faltam aqueles que vão entrar na brecha, no lugar de oração,
Porque, como eu disse hoje de tarde, o problema da intercessão é que quando você começa a mexer com ela, é como se você pintasse um alvo na sua vida. O problema da intercessão é que quando você começa a mexer com ela, é como se você passasse em você um verde fluorescente. E você está dizendo para o Senhor que você quer ser vítima da sua própria oração. Então, quando você começa a pressionar o Senhor em intercessão pela ilha do Marajó, sabe quem Ele vai enviar? Você. Não vai ser outro. Então a gente precisa ter muito cuidado com as palavras que a gente declara diante do Senhor em intercessão, porque Ele está prestes a pintar um alvo na sua cabeça e acertar a sua vida, e ela nunca mais vai ser a mesma. Obrigado por um amém. Nós precisamos entender que quando nós soltamos palavras diante do Senhor, o mundo espiritual ouve. E esse mundo espiritual envolve também Satanás. Quando você declara que você abre mão dos seus sonhos, abre mão dos seus planos, abre mão da minha vida por ti, Deus ouviu e o diabo também. Querido, a gente está mexendo com coisa séria. Então Deus leva a sério o que você está falando, e o inimigo também. E hora ou outra, Deus permite coisas na nossa vida para testar se a gente está falando a verdade, se a gente está cantando a verdade. Tem música que eu temo, tem coisa que eu dou 2 passos para trás e falo: epa, pera. Então a gente precisa entender que as nossas orações, elas são perigosas. Não pode ser feita de forma leviana. As orações de Jesus não eram levianas. Ele entrou em um lugar ao ponto de que ele pediu ao Pai para que fosse retirada a ação da cruz da vida dele. Ele mesmo foi testado pelas orações que ele mesmo fez no decorrer da sua vida, ao ponto de que ele chegou nas últimas orações, a angústia de intercessão foi tão grande que houve suor de sangue. Então, basicamente, intercessão significa se colocar entre 2 partidos rivais, um Deus santo e uma humanidade caída. E você entra ali pela obra do sangue de Jesus, e você está disposto a assumir a carga necessária para lutar com o Senhor, no lugar de agonia, no lugar de gemido. Esse gemido, como o Farley falou, é um gemido maranata. É o gemido que a criação está gemendo, o Espírito está gemendo, mas falta a igreja gemer. Então a gente está entrando num lugar muito sério na hora da história, que o nível das nossas orações vão se tornar muito mais radicais. E é isso que Jesus está tentando explicar aqui. Tem um problema crônico. Falta trampo, falta trabalhador. Trabalho tem pra caramba, a colheita já está aí, os campos estão brancos, mas onde estão aqueles que vão trabalhar? Onde estão aqueles que vão pôr a mão? E Jesus vai nos levar nesse caminho, a perspectiva radical, o problema da falta de trabalhadores e a oração radical, que é o clamor, rogai. Diga comigo, rogai. Essa é a única expressão grega para oração que tem a ver com violência. Rogai aqui no original é como se você estivesse pegando uma pessoa pelo colarinho aqui, ó, sabe, pelo paletó. Você pega ele e você está fazendo assim: eu rogo a você, eu imploro a você, eu rogo, equibalo. E essa é outra palavra de violência. O rogar é agressivo e o equibala é como se fosse uma bala de canhão. É um tiro assim, pum!
Jesus está falando que o problema da falta de trabalhadores é resolvido com uma oração agressiva, porque o envio vai ser agressivo. Tem alguém comigo, por favor? Então a gente precisa mudar a nossa perspectiva de como Deus quer fazer com que as nações da terra sejam discipuladas. Porque há muito trabalho. O Michael deu muitas estatísticas. As estatísticas, quando nós olhamos para os números, a sensação que eu tenho é que os números vão nos vencer. Quando eu olho para os números, eu falo assim, cara, não vai dar. Como que a gente vai ter o Novo e o Velho Testamento traduzido para todas essas tribos e etnias que não possuem escrita, cuja sua comunicação, o seu dialeto é apenas oral? Como que a gente vai chegar a tempo? Como que a gente vai conseguir gente para isso? Como que a gente vai conseguir gente que está... Porque, gente, é um tipo de trabalho que você não pode ter outro trabalho. Você vai gastar 20, 30 anos para ter um exemplar do Novo Testamento. E quanto mais eu olho para os números, eu olho assim, não vai... Cara, a conta não bate. Mas quando eu começo a olhar para as Escrituras, e eu começo a olhar para o coração de Deus, e eu começo a olhar para o plano redentivo de Deus, de Gênesis a Apocalipse, eu falo, a gente vai vencer isso, cara. As nações vão clamar glória ao justo. Mas nós precisamos aprender com o nosso mestre, como ele vê a grande comissão. O pensamento mais comum em nós é que a gente precisa planejar, que a gente precisa ter estratégia. E eu amo as estratégias, elas têm o seu lugar, nós prezamos por elas, são importantes. Mas a gente precisa de uma intervenção divina. A gente tem todo o planejamento, mas aqui em Mateus 9, Jesus está propondo uma coisa que é sobrenatural. A gente às vezes negligencia a perspectiva de Jesus, que é radical. E a primeira coisa que me chama a atenção, logo no início do versículo 35, diz: Jesus percorria todas as cidades e todos os povoados. Esse é o primeiro ponto que me chama a atenção, é que a palavra todas, eu penso que a palavra todas as cidades e todos os povoados está conectado com o coração de um Deus missionário. Um Deus que ama e se entrega pelas pessoas, pelas nações. Um Deus que encarnou em uma cultura de impiedade quebrada, debaixo da queda, para poder se engajar e se relacionar com os perdidos. Mas a minha perspectiva é que durante muito tempo o meu jeito de ser e fazer igreja era míope. E nós no Rio, não sei aqui, talvez aqui vocês são curados, mas no Rio a gente tinha uma doença chamada coinonite. Talvez aqui não. Coinonite é, sabe, a gente canta bonito, a gente tem grupo caseiro, a gente toma ceia, a gente canta aqui domingo cheirosinho, todo mundo. A gente não quer ninguém interferindo esse conforto. Tá gostoso, tá bom. O problema é que lá no Rio a coinonite gerou uma coisa: esterilidade. A gente estava tão fechado em nós mesmos que a gente não percebia todas as cidades. A gente não percebia que do lado de fora, que do outro lado da rua, tinha um clamor. E aí a pergunta que a gente precisa sempre fazer é: se essa congregação fecha hoje, será que as pessoas ao redor iriam perceber? Ou iriam perceber só porque ela tem uma luz brilhante e um estacionamento maneiro? Será que as pessoas perceberiam? Então essa visão míope de olhar só para dentro
e inventaram um monte de desculpas para isso, como por exemplo, não, nós somos uma igreja que prepara. Gente, isso não existe. Uma igreja que só prepara, mas que não alcança. Uma igreja que não tem novo nascimento. Uma igreja que não tem bebê chorando. Uma igreja que não tem novo convertido fazendo pergunta boba. Uma igreja que não tem novo... Cara, novo convertido, ele chega, ora no microfone, às vezes fala palavrão. Não tem um novo convertido para orar e mandar matar a Dilma. Eu me lembro no livro do Philip Yancey, que ele fala que um cara converteu e o cara era meio pancado assim, ele foi fazer uma oração, e aí ele deu as mãos, ele falou: Deus mata esses homens branquelas. A gente precisa dessas aventuras, de ter gente que nasceu de novo, que não entende nada da Bíblia, porque ele é novo convertido. Isso dá um frio na barriga. Às vezes a gente sofre de coinonite, quer ficar só na nossa comunhão e a gente não olha para fora. Jesus está falando que ele foi em todas as cidades, e todas no grego, mano, é todas. Ele olhava o todo. Hoje o Michael falou isso sobre a janela 10x40, onde é o lugar onde está a maior necessidade talvez do mundo, e é talvez o lugar onde menos missionários são enviados, proporcionalmente, pelo tamanho do desafio cultural, linguístico e tudo mais. Jesus está olhando para todas as situações. Então o Senhor está nos chamando para a gente ter um olhar para o campo e perceber que o campo é muito maior do que as nossas forças, que o campo é muito maior do que as nossas habilidades, que o campo é muito maior do que a nossa grana, e é por isso que Ele vai nos levar a esse lugar chamado Rogai. Porque essa missão, sabe qual é a missão que Jesus chamou a gente para fazer? Está até no cinema agora, a missão. Impossível. Deus nos chamou para discipular as etnias da terra. E discipular as etnias da terra é levar as pessoas a obedecer o que Jesus ensinou. Não é ensinar o que Jesus ensinou. É levar cada tribo muçulmana, cada tribo hindu, cada um desses a se tornar obediente ao que Jesus ensinou e se tornar parecido com Jesus. Gente, é um chamado para o impossível. Quando a gente olha todas as situações, a gente está olhando como Jesus olha. O seu coração pulsa por 27 milhões de mulheres que estão debaixo do tráfico humano. O coração dele pulsa por 1 bilhão de muçulmanos não alcançados hoje. O coração dele pulsa pela janela 10x40, mais de 3 mil povos também ainda não alcançados com o evangelho. O coração dele pulsa por 250 comunidades do Rio de Janeiro, ou estão na mão do tráfico e das facções, ou estão na mão das milícias. Quando eu passo no Rio de Janeiro, quando você anda, se você já foi no Rio de Janeiro e chegou pelo Galeão, então você vai passar pela linha vermelha, a sensação que eu tenho, e como alguém que conviveu e viveu no meio dessas comunidades na minha adolescência e juventude, o que eu ouço no meu coração é: os campos estão brancos, mas cadê os trabalhadores? É muito fácil ficar criticando o Rio de Janeiro, é muito fácil ficar com medo do Rio de Janeiro, é muito fácil apontar os problemas que tem aqui, lá e aqui. Eu sempre falei, eu nunca vou sair do Rio de Janeiro por causa de medo. Eu não saí de lá por causa do medo, eu voltaria para lá. Medo não é o que me move. Eu confio totalmente que o fôlego que eu estou respirando agora está nas mãos do meu Deus soberano, e que ninguém pode tirar a minha vida, só Ele. O fôlego no pulmão de um ateu, meu amigo, está aqui, ó. Se ele quiser, ó,
Mas se a gente vai mexer com isso, então a gente precisa pensar nisso. Ele quer abrir os nossos olhos para como Ele vê. O coração dele pesa. Hoje eu ensinei sobre a geração Z aqui à tarde. Ele pesa por quase, mais de 1 milhão de jovens nascidos na geração pós-verdade, pós-cristã, cuja a igreja não sabe ainda dialogar. Ele vê todas. É muito amplo. Eu me lembro quando eu vi e li a primeira vez a visão de uma mulher, eu relato no meu livro isso. Ela teve uma experiência com o Senhor, ela foi levada ao céu, e quando ela chega no céu, existiam vários cômodos ali. E ela foi na sala da sabedoria, uma biblioteca divina e celestial. Todos os livros da sabedoria, da humanidade, da história da humanidade, do conhecimento de Deus. Muitas pessoas se deleitavam ali na sala da sabedoria. Tinha uma sala que era uma adega, e nessa sala eles estavam bebendo o vinho novo do céu, se alegrando na presença de Deus, uma alegria, uma satisfação em Deus. Tinha uma sala que era mais ou menos um quarto com uma cama. Esse quarto, poucas pessoas iam lá, não estava muito cheio, tinha 1 ou 2 pessoas. E ela entrou nesse quarto, esse quarto tinha uma cama, uma cabeceira, e o Senhor guiava ela nesses cômodos, e o Senhor falou: aqui é o quarto da intimidade. E não tinha muita gente interessada no quarto da intimidade. A galera queria conhecer e a galera queria chapar no mover. E aí no quarto da intimidade tinha uma portinha bem pequena, e não dava para passar nessa portinha se não se dobrasse. E ele perguntou ao Senhor: o que é aquilo? Ele falou: lá embaixo é o quarto das estratégias, mas para passar tem que se dobrar. Não pode acessar esse lugar se não se dobra, tem que se humilhar. E ela perguntou ao Senhor: será que eu posso ir até lá? E o Senhor: nós vamos lá. E ela se dobra e ela precisa se rastejar para entrar naquele quarto. Quando ela desce, era uma espécie de porão, e ela encontra o Senhor olhando para a terra, chorando. E quando ela olha para o outro canto, tem um quarto menor ainda. Enquanto o Senhor chora, ela pergunta ao Senhor: o que é aquele quartinho ali que quase não dá para passar, precisa se dobrar mais ainda? E ele falou: ali está o meu plano de como eu vou tocar as nações da terra. Mas só consegue entrar ali quem consegue ficar um tempo chorando comigo. Quem consegue uma imersão no coração compassivo do Cristo. Todas as cidades, todas as nações pesam no coração dele. A segunda coisa que me chama a atenção é sobre a mensagem. Não adianta a gente ver as necessidades de todas as nações se a gente não tem a mensagem que pode curar as nações. E aí Jesus está dizendo que ele percorria todas as cidades pregando um tipo de evangelho. E ele dá um adjetivo para o evangelho. Ele chama o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Primeiro, o evangelho é uma boa notícia. É uma narrativa de como Deus idealizou, planejou recuperar, redimir todas as nações da terra. É esse plano que é desenvolvido e que não começa apenas no Novo Testamento, mas o evangelho está em toda a Bíblia, que é aquilo que nós chamamos do plano redentivo de Deus. Mas resumindo, basicamente, a mensagem que nós precisamos pregar a todas as nações, a boa notícia do evangelho, é que começa em Gênesis com a promessa de que viria um homem que surgiria da mulher, da semente da mulher, e ele iria ferir o calcanhar, mas iria esmagar a cabeça da serpente. E do que isso está falando? Está falando do Messias que iria sofrer feridas na cruz. Então
Então o evangelho do reino aponta para o homem judeu na cruz, mas não para na cruz. Aponta para o homem judeu reinando e governando em Jerusalém todas as nações da terra. E às vezes a gente não apresenta o evangelho todo. Então o evangelho tem a ver com um Deus que absorveu a ira do Pai. Jesus, ele fez a expiação pelos pecados, não somente da nossa geração, mas de toda a humanidade. Mas ele não absorveu apenas a ira da nossa geração, ele absorveu as enfermidades, as depressões, tudo aquilo que tem a ver com doença e tudo aquilo que tem a ver com o mundo caído, ele absorveu no seu próprio corpo, porque toda a ira de Deus ia cair sobre a minha vida, sobre a nossa vida, e ele expiou. Deus fez uma propiciação. Propiciação significa que ele aplacou a ira. Essa ira ia cair sobre as nações, mas Jesus, porque Deus agradou em moê-lo. E às vezes a gente tem vergonha de falar essa mensagem, de que Deus sim é um Deus santo, justo, e que ele estava irado, e que ele escolheu um meio de derramar sua ira no próprio Filho, e que ele absorveu essa ira, e por meio do seu sangue ele nos compra para si, para nos reconectar ao seu próprio coração. Nós às vezes temos vergonha de falar isso, mas é esse evangelho que precisa ser contado para as nações. Mas esse evangelho também não para somente na propiciação. Esse é o evangelho eterno. No Apocalipse 14 diz que veio um anjo do céu e ele tinha um evangelho eterno. E o evangelho eterno, o anjo bradava: temei a Deus! Não é só um evangelho de graça barata. É um evangelho que anuncia ele como um rei e juiz, que está vindo para julgar cada pedófilo que não vai se arrepender. Mas a gente tem medo de falar desse evangelho. Temei a Deus, tremam. Ele é um rei bondoso, mas é um juiz que vai julgar todas as nações e todos aqueles que ficarem deliberadamente contra ele. E ele ainda é gentil. No Salmo 2 ele convida as nações: rendam-se, beijem o Filho, alegrem-se. Ele convida as nações, ele convida as nações a ser parte disso. Mas o Salmo 2 diz que as nações vão estar deliberadamente contra o Senhor e o seu ungido. Eles vão romper ligações total com Deus. Esse é o evangelho. Temei a Deus. Jesus pregava isso. Esse era o evangelho que eles pregavam. Mas o evangelho do reino também tem a ver com a liberação do poder do mundo vindouro. Quando Jesus pregava o evangelho, ele dizia: curai os doentes e digam, o reino de Deus está próximo. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu curo um doente, eu estou dizendo: no reino do meu papai não haverá dor. Eu estou ferindo a terra com um protótipo daquilo que um dia virá plenamente, quando não haverá mais doença alguma. Ele disse: eu expulso um demônio pelo dedo de Deus. Eu estou dizendo: no reino do meu papai não haverá gente cativa. O reino de Deus não é uma mensagem de teoria. O reino de Deus é uma mensagem de poder. E nós nos acostumamos a pregar essa mensagem e nos acostumamos a pregar ela sem demonstração de poder. Está incompleto. De novo, eu conecto isso com rogai. Precisamos de uma infusão de poder. Que eu disse mais cedo, a infusão de poder não pode vir se a igreja não foi batizada em compaixão. Porque senão nós vamos nos perder no meio da unção e no poder dos dons do Espírito Santo, promovendo o nosso próprio ministério.
a mensagem precisa ser o evangelho do reino. A terceira coisa é que o reino de Deus, ele é demonstrado. Nós precisamos demonstrar o que é o reino de Deus. E durante muito tempo a gente fica ouvindo um monte de gente falando as gírias, né? As gírias são muito legais. Cultura do reino. Tem outra. Quando o cara quer falar qualquer coisa, ele fala: lá na igreja a gente tem visão de reino. Mas eu não sei o que ele quer dizer com isso. Ele está querendo dizer qualquer coisa dentro desse pacote. E ele fala assim: a gente tem visão de reino. Não que a gente tem cultura de reino. Mas quando você vai perguntar para ele o que significa reino, ele não sabe explicar. Porque no fim parece que a gente está só repetindo o que está todo mundo falando. E você não sabe no que você está envolvido. O reino de Deus é uma mensagem que aponta para o fim. Ela é agora, mas ela também é futura. Ela é agora porque Cristo reconquistou pela cruz o direito legal da terra. Toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Por isso a gente está fazendo discípulos em todas as nações. Mas parece que Ele ainda não está governando em Jerusalém. E essa deve ser a pergunta que a gente faz. A mesma pergunta que foi meio tola no início, mas que agora faz sentido para a gente. Os discípulos falaram: é agora que vai restaurar o reino a Israel? Parece tola, mas não é totalmente tola. Tinha um anseio verdadeiro por trás daquilo. Mas a gente precisa começar a fazer essa pergunta hoje, nessa hora, agora. Isso é uma intercessão. Senhor, quando Jerusalém vai se tornar objeto de louvor? Quando, Senhor? Porque isso está apontando para o futuro. Quando Jesus partir o Monte das Oliveiras e entrar em uma saudação de louvor e glória, esmagando a cabeça dos seus inimigos, para se assentar no trono dentro do templo, onde haverá um movimento global, internacional de adoração, e Ele governará as nações da terra a partir desse lugar. Esse dia ainda não chegou, então nós precisamos anunciar até que Ele venha. O evangelho é futuro, mas às vezes a gente não fala disso. A gente fala só da primeira parte dele, e isso está incompleto. Quantos são comigo aqui? Versículo 36. Mas vendo as multidões, compadeceu-se delas, ou foi movido de íntima compaixão. Pense comigo por uns minutos. Todos os enfermos que Jesus teve contato, Ele curou. Ele não curou todos, tá? Mas quem Ele teve contato, Ele curou. Tamo junto? Beleza? Tamo junto? Sim ou não, gente? Ele não curou todos porque Ele foi no tanque de Betesda, curou só um. Então aquele ali que Ele teve contato ali, Ele ministrou, foi curado. Os outros que Ele ministrou, foi curado. Mas Ele não veio e resolveu todo esse problema ali. Mas quem Ele tinha contato, Ele curava a dor, Ele curava a doença. O mal fugia da sua presença. Os demônios fugiam da sua presença, da presença do Messias. Ele se doava até cidades inteiras serem curadas. Por exemplo, Marcos 1, 32 ao 35, diz que Ele passou a noite inteira expulsando os demônios e curando os doentes de uma cidade. Então Ele ia para uma cidade e Jesus gostava de trabalhar com isso aí. Curar doentes, expulsar demônios. Por quê? Porque isso faz parte do protótipo da grande comissão. Mateus 28 fala que nós vamos fazer discípulos, mas a última parte do versículo a gente ignora, que é: eu estarei com vocês até o fim. Ou seja, a promessa da presença de Deus. E aí Marcos 16 fala que os sinais vão seguir os que creem. E os sinais seguem os que creem. E esses que creem vão estar fazendo uma coisa: pregando o evangelho a toda criatura. Então, sinais e maravilhas estão englobados nisso aqui, e Jesus fazia isso. Agora pensa comigo.
Se você fosse Jesus, conhecendo plenamente a devastação do pecado, o que você faria se você pudesse se mover entre as pessoas que você ama? Imagina que, tipo assim, vamos pensar assim, imagina que ele aparece para você hoje numa visão e fala assim: Diego, eu vou te dar tudo que eu tenho de unção e poder. Tipo assim, eu vou te dar um espírito sem medida. E você pode pegar esse poder e transitar entre as pessoas que você ama. Toda a unção para expulsar os demônios, todo o poder para curar qualquer tipo de câncer. Eu vou te dar esse poder por um dia, por 5 dias. E você pode ir no parente mais duro, aquele ateu, cara que pragueja Deus. Você pode ir naquela enfermidade, sabe, terminal, aquela pessoa que está com Alzheimer, que já não fala, que está acamada. Você vai ter o poder para resolver isso por dias, 5 dias. Eu imagino Jesus subindo a colina para ir para o outro lado da cidade. E de repente, quando ele chega no topo, ele olha aquelas pessoas, uma multidão, e ele tem esse poder. Ele tem esse poder, ele pode fazer isso. A questão é que Jesus estava preso em um corpo. Ele só tinha um corpo. E você só tem um corpo. E você não tem toda a vida para fazer isso. E você só pode tocar algumas pessoas. Por mais poderoso que Jesus fosse, ele não conseguia tocar aquela multidão inteira. Ele teve um encontro com a humanidade dele, e ele está compassivo olhando. Eu tenho poder para resolver tudo, mas humanamente eu não consigo resolver tudo, porque eu não consigo tocar toda essa multidão. E por causa do meu corpo físico, eu não consigo estar em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus tem uma crise, e uma compaixão vem sobre ele, e ele está limitado. É assim que ele olha, é assim que ele vê. E quando ele encontra com essa limitação, e ele olha as multidões, ele chama os discípulos no canto e ele fala: a colheita é muito grande. Na versão atualizadíssima, Jesus está dizendo assim: meu irmão, é trampo pra caramba, e não tem muito pedreiro, não tem muito obreiro, eu não dou conta. Então ele chama os discípulos para resolver o caô. Em Rio de Janeiro a gente fala caô, tá? Caô é igual problema. Jesus chama os caras para resolver o caô. Mano, tem um caô aqui. É muita gente para tocar, e tem pouca gente para enviar. E no versículo 38 ele diz: então vamos rogar ao Senhor da colheita para que Ele resolva o problema. A verdade é que isso precisa ser escrito no nosso quarto, grande, para a gente não esquecer que o meio pelo qual a solução virá é se a gente intensamente, todos os dias, rogar ao Senhor da Seara. E a gente falar: Deus, não há tantos trabalhadores para os 3.000 não alcançados. Nós rogamos ao Senhor: envia trabalhadores, Senhor. Nós vamos caminhar pela perspectiva correta de que nas Escrituras o envio e o avanço da igreja sempre foi precedido por um movimento intenso de ministrar ao Senhor. Atos 1:14, eles são mobilizados para esperar pela promessa do Senhor. Eles estão unânimes em oração. A expressão usada em grego é homotumadon, que significa que eles estavam unidos no mesmo zelo, no aposento superior, unidos no mesmo zelo, mas estavam unidos
em oração também significa que eles estavam propondo uma sinfonia, cada um de um jeito, com vozes diferentes, mas produzindo um único som, e aquele som produziu um derramado Espírito. Atos 1:14 nos leva para 3.000 almas sendo salvas. Percebe? Há um movimento que pressiona a intercessão, uma estufa apostólica que promove um envio, um equibalo. E esse processo continua nas Escrituras. No capítulo 4, eles são proibidos de pregar o Evangelho. Depois da cura do coxo no templo, eles são proibidos. E o movimento é o mesmo. Atos 4:29, eles vão para o lugar de oração, eles pressionam o Senhor, eles pegam as Escrituras, eles oram a Bíblia. Os apóstolos oram o Salmo 2, ele diz: porque se levantam as nações e tramam em vão contra o Senhor e o seu ungido. E eles começam a levantar o Salmo 2 em intercessão, e eles começam a pedir, não que o Senhor removesse os problemas e as perseguições, eles clamam para que o Espírito Santo enchesse eles com coragem, para que eles continuassem a pregar o Evangelho. Qual é o resultado? O Espírito Santo cai sobre eles, houve um terremoto, e qual é o movimento? Samaria, Atos capítulo 8. A cidade de Samaria é sacudida pelo evangelista diácono Filipe. Esse é o movimento. Quando a gente anda um pouquinho mais para frente, a gente vai encontrar mestres e profetas em Atos 13. E o que eles estão fazendo? Eles estão ministrando ao Senhor. A expressão ministrar ao Senhor é a mesma expressão usada para os sacerdotes no Velho Testamento. Ou seja, eles decidiram criar corporativamente, coletivamente, um espaço onde o Espírito Santo poderia fazer o que ele queria, sem agenda, sem nenhuma preocupação, sem programação. Simplesmente eles decidiram rogar ao Senhor, para que o Senhor fizesse do jeito que teria que fazer. E o que o Senhor faz? Ele pinça Saulo e Barnabé. Então começa a expansão apostólica nas igrejas da Ásia. E aí o que acontece? Os gentios começam a se converter em massa, em grande quantidade. E isso causa um incômodo nos apóstolos judeus, porque até então a salvação tinha acontecido dentro daquele cenário dos judeus. Os judeus estavam convertendo. E aqui no processo tem a casa de Cornélio. Cornélio se converte em Atos 10, e Pedro arruma um problema para a vida dele, porque tem que explicar o que está acontecendo, porque agora os gentios, aqueles que eram considerados impuros, estão sendo salvos. E Paulo entra no mesmo barco, ele tem que explicar isso para os presbíteros em Jerusalém. E nós chegamos em Atos 15, e eles vão explicar que o Espírito Santo que tinha sido derramado sobre eles em Atos 2 estava também caindo sobre os gentios. Ou seja, as nações da terra estavam sendo discipuladas e alcançadas pela salvação. Então Tiago toma a palavra e ele vai explicar. Sabe qual é? Versão do Carioca. Sabe qual é, meu amigo? Isso que está acontecendo é o que os profetas disseram. Quando a tenda de Davi for reerguida, quando o tabernáculo de Davi for levantado. Sabe o que é o tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi é um movimento sacerdotal sem véu. E era isso que eles estavam fazendo em Atos 1, era isso que eles estavam fazendo em Atos 4, era isso que eles estavam fazendo em Atos 13. Eles reergueram uma estufa apostólica de intercessão. E aí Tiago explica: a tenda de Davi, quando homens e mulheres ficarem diante do trono de Deus em petições, em adoração, em intercessão, então, quando a tenda de Davi for levantada, as nações buscarão ao Senhor. E eu não sei em que lugar, em que momento da história que a gente separou essas duas coisas. É tolice. A Bíblia toda, as Escrituras, não tem movimento de oração e movimento de missões. É um único movimento. Não tem os que fazem, os que oram. Tem os missionários, tem a igreja, tem o povo de Deus clamando. É esse padrão que eu acredito que o Senhor quer restaurar. Só que
A gente acha que já aprendeu isso, mas a gente ainda não aprendeu. Eu vou dizer para você, poucas vezes, meu amigo, eu encontrei ambientes de Atos 13. Poucas vezes. 1, 2, 3, eu conto nas mãos. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente combina música, quando a gente combina profecia, quando a gente combina intercessão, sem agenda. E aí qual é o desafio? O desafio é que a gente acha que longo significa profético e ungido. E às vezes não, é só chato. Porque às vezes você precisa parar a música para ouvir uns aos outros. Ei, Farley, o que você está percebendo nesse período? Não tem problema, a gente vai errar. Às vezes baixa a música e a gente fala, o que você está sentindo? E a gente vai conferir junto. Cara, eu estou sentindo isso. Estou sentindo que é para a gente se arrepender. Estou sentindo... Já teve reuniões onde uma dessas que a gente sentiu que foi mesmo isso, que a gente sentiu que não era para ter música, que era só orar e ficar ali um tempo. E aí depois veio a necessidade da música. A gente sentiu, agora é a hora de voltar à música. Mas será que a gente não está cantando como Maria, vivendo como Marta? Ao ponto de que a gente não tem espaço na agenda para fazer isso como igreja. Eu não estou falando como sala de oração, não estou falando como ministério de intercessão, estou falando como igreja. E se a gente quer entrar nesse negócio, a gente vai precisar gerar uma cultura. E aqui eu estou respeitando toda a limitação de gente que trampa. Não estou falando que a gente vai fazer isso todo dia, mas estou falando que talvez uma vez no mês a gente vai ter um negócio que é assim, gente, olha, é sábado e a gente tem hora para vir, mas não tem hora para acabar. A gente vai esperar em Deus mesmo. E vai errar, e vai ser chato, vai ter dia que não vai ter nada. E sabe que é legal nisso? É que quando é chato e é ruim e ele não faz nada, é que no fim a gente está dizendo assim, a gente quer entregar a chave da congregação para você, Espírito Santo. Porque a gente já sabe fazer tanta coisa, a gente já faz tudo legal. A gente tem um monte de coisa para te apresentar. E falar, olha Deus, que legal que a gente faz. Olha nossas conferências, olha, uau, olha como a gente é incrível. Olha como a gente é uau, Deus. Aí quando a gente faz isso e ele não vem, ele não faz nada, e a gente sai frustrado. É basicamente a experiência de tocar a arca, sabe? De usar assim. Por que eles tocaram a arca? Eles estavam familiarizados com a arca. Eles acharam que eles podiam pôr a mão. E a gente está assim, a gente está familiarizado com as músicas, com as canções, com as conferências, com os ensinos. Tudo isso é bom, gente. Mas eu tô muito doido, eu não sei. Eu tô atrás de um negócio, mano. O seu João falava isso toda hora. O caminho com a família Walker desde 2002. Eu era um garoto. E eu ouvi ele falar direto. Onde estão os homens que vão para o laboratório? Ele falava, os líderes estão usando armas convencionais. Eu quero ir para o laboratório, onde a gente vai fazer a bomba nuclear. Onde estão esses caras, irmãos? Mestres, profetas, o povo de Deus, que vai falar, eu estou tão faminto que eu quero esperar. Eu estou tão faminto que eu quero rogar ao Senhor da Seara. Por quê? Porque não tem trabalhadores para as 250 favelas do Rio. Não tem. Não tem. E não tem outra solução a não ser ter estufas apostólicas, a não ser trazer Israel para dentro desse lugar e massacrar Israel assim de oração. Ele falou, eu vou colocar sentinelas na muralha que não darão descanso ao Senhor. Ele falou, eu vou levantar gente que vai importunar Deus por Israel, que não vai sossegar. Então a gente pode ter isso em várias medidas. A gente pode ter isso com toda a congregação. A gente pode
pode fazer isso 2 meses, a cada 2 meses, não sei, cada lugar é um jeito. A gente pode ter isso como presbíteros, a gente pode ter isso como rede, a gente já faz isso no Ticum, a gente tenta pelo menos, né, fazer. Que o Haroldo insiste nisso, ele fala, tem que esperar, sem agenda, e é difícil, gente. No fim a gente está distraído, no fim a gente está preocupado com a nossa vida, a gente está preocupado com as nossas igrejas, com as nossas agendas. E nesses dias eu tenho olhado os escritos, as coisas digitadas do seu João, e olhado e falado, cara, esse homem não era entendido, não. Era muito à frente do tempo dele, cara. Tem erros, tem problemas, tem. Ele era humano. Mas nós precisamos aprender a honrar esse legado. Nem sempre é fácil. Mas eu estou atrás disso. De um equibalo. Quero rogar ao Senhor, quero encontrar meus amigos e falar, onde a gente vai ter um lugar que a gente vai rogar junto. É isso que nos une, não tem outra coisa. O que a gente vai fazer? A gente é tudo um bando de incapaz. É muito maior do que a gente. Tudo isso que a gente está pensando, olha para a Ilha do Marajó, vocês vão estar lá e vocês vão ver. Eu fui com a Thaís, que é a líder do Instituto Basta, que trabalha combatendo tráfico de humanos e abuso infantil. A gente entrou dentro do lugar lá que cuida das crianças, que esse nome, tutelar, conselho tutelar. E os conselheiros falaram na nossa cara, parece que a gente está enxugando gelo. Ninguém está vendo a ilha. A gente falou, o que acontece? Ele falou, a gente chega numa casa, tem uma menina que foi engravidada pelo padrasto. Aí a gente pega, a mãe dela fez o parto. Quando a gente chega lá, a menina está com um bebezinho verde, embolado no cordão umbilical. E a avó alimentando a criança com leite condensado, porque a menina não pegou o peito. E aí ele falou assim, esse tipo de coisa não é uma coisa que aconteceu eventualmente. São milhares. Milhares. E tem um barco na ilha para atender os 16 municípios quando tem esse tipo de denúncia. Quando você chega lá, eu fiquei profundamente em crise. Eu falei, cara, como que vai resolver isso aqui? Eu sei que muita coisa, irmãos, na minha escatologia vai ser resolvido no retorno de Jesus. Mas o fato de que vai ser resolvido no retorno de Jesus não nos dá uma autorização para sermos negligentes com agora. Não dá. E aí, no fim, é que a gente não tem nada. A gente precisa rogar a Ele. Deus, intervém aqui no Marajó. Intervém com sua justiça contra cada abuso, cada estupro, cada menina vendida para o Suriname, para a Guiana Francesa. Intervém. Espírito de oração caia sobre nós nessa noite. O espírito de poder para gemer, o espírito de poder para pressionar o céu, levantar as promessas dele diante dele.
coloquei um mapa mundi no meu escritório bem grande para não esquecer das nações. Pôr o dedo assim e falar: aqui, Senhor. Aqui. Eu me movo para aquela ilha distante 2 vezes por ano, porque eu falei: Deus, eu não quero ficar dormente. Eu não quero ficar dormente fazendo agenda, fazendo espetáculo. O espírito de oração vem sobre essa sala agora. Se você quiser dizer sim para Ele, rogai ao Senhor da Seara. Espírito Santo, nós te convidamos a vir aqui agora. Dá-nos poder para orar. Dá-nos poder para esperar. O Senhor prometeu que não há um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que aprendem a esperar em Ti. Espírito Santo, vem sobre nós e tira esse espírito de produtividade e nos dá um espírito de ser frutíferos. Produtividade é diferente de ser frutíferos. Frutíferos tem a ver porque permanecemos nele. Vem na sala. Vem na sala, vem na sala. Vem nos corações, acerta esse lugar, Senhor, hoje. Pode ser uma centelha, pode ser uma fagulha, pode ser uma coisa, Senhor, que vai liberar o rogai. E o rogai vai crescer dentro do nosso coração e vai virar um equibalo. Senhor, essas pessoas estão indo para a ilha. Se você está indo para a ilha, fique de pé. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, acerta eles, Senhor. Acerta eles, Senhor. Acerta-os, Senhor, com espírito de rogai. Acerta-os com espírito de poder para gemer orações líquidas. Orações líquidas. Pai, eu oro por um dom de lágrimas sendo derramado sobre os meus amigos. Não dá para entrar no quarto da estratégia se não aprender a chorar. Senhor, você chamou Jeremias. Você chamou ele e falou: sim, Jeremias, vem andar comigo, vem sentir o que eu sinto. Vem sentir o que eu sinto, Jeremias. Vem, Espírito Santo, nós não sabemos orar, a gente não sabe, a gente admite que a gente não sabe fazer isso. Você conhece profundamente o coração de Deus Pai, e o coração de Deus Pai é um coração missionário. Vem, vasculhe o coração de Deus Pai e nos conta, nos dá os fardos que Ele quer que a gente ore, nos dá os lugares, os nomes, as nações, as pessoas. Os campos estão brancos, mas não há poder em nós mesmos. Então que caia o seu poderoso Espírito sobre nós. Engravida-nos de um propósito, Senhor, de uma visão, de uma missão. Aumenta a fome e a sede para a gente esperar em Ti, Senhor. Aumenta a fome e a sede para nós sermos Marias de verdade, pessoas de uma coisa só. Se você quiser vir à frente, nós queremos construir um altar. Vamos orar por alguns lugares, vamos orar pela Ilha do Marajó, vamos orar pelas nações, vamos orar por Israel.